capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não o quiseste. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito e maravilhoso, traz a tua paz aos nossos corações. Instrui, ó Deus bendito, pela tua palavra. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje muitas igrejas estão lembrando o dia do Pentecostes. E é provável que alguém diga que é o início da igreja. Mas não é o início da igreja. Boa notícia. A igreja não começou no Pentecostes. A igreja começou na eternidade, antes da criação do mundo, quando ele chama, quando ele escreve, quando ele convoca o seu povo, quando ele elege cada um de nós e traz o seu povo para que eles adorem, para que eles se formem. Então, a igreja não nasce no Pentecostes. O que acontece no Pentecostes, aquele momento, aquela festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, e na Páscoa Jesus morre, ressuscita. Então, às vezes, a pessoa faz uma relação de 50 dias, a Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Na verdade, são 50 dias após a Páscoa. É sempre assim, sempre foi assim no calendário judaico e permanece assim no calendário judaico até os dias de hoje. Então, nós temos que perceber, a igreja começou no coração de Deus. Começou nos planos do Senhor. Quando ele coloca Adão, Eva no paraíso e quando ele escreve no livro da vida o seu nome, aí começa a igreja. E isso faz sentido, porque o próprio texto de Efésios diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E o que foi que houve em Pentecostes? Um ato de obediência e o cumprimento de uma promessa. Não o Pentecostes é a descida do Espírito Santo. O Pentecostes era uma festa que já existia e eles ficaram esperando. Jesus disse: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Não dá para ser testemunha sem o Espírito Santo. Não dá para ser testemunha sem nascer de novo, sem realmente pertencer à família e à casa e à igreja do Senhor. Não dá, não tem como ser testemunha. Pode-se falar, pode-se pregar, pode-se fazer muitas coisas, mas não é a testemunha que Deus procura, que Deus prepara. E para fazermos isso, de fato, precisamos estar preparados de coração. Isaías capítulo 30, versículo 15, quando ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, é porque eram tempos extremamente difíceis para Isaías. E tempo difícil sempre existiu. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Lembramos alguns domingos, alguns cristãos que já foram até presos, foram hostilizados. E não precisa estar em um país de uma religião dominante e contrária ao cristianismo. Até em lugares que a gente pensaria: não, isso não pode acontecer na América, não pode acontecer no continente americano. Acontece em todos os lugares. Às vezes no âmbito de família, às vezes no âmbito de município, estado, país, continente, mas sempre acontece. Só que às vezes a gente até merece, né? Essa pancada que vem, porque às vezes a gente vive um testemunho tão franzino, tão fraco, que às vezes a gente precisaria ser mais desafiados. Mas a perseguição não faz a igreja crescer. O Espírito Santo faz a igreja crescer. E a igreja cresceu muitas vezes em momentos de perseguição, em que as pessoas disseram: não, eu vou me consagrar e eu vou viver com Cristo. É Deus quem converte, é Deus quem traz à nossa mente, ao nosso coração, o verdadeiro sentido da palavra. Isaías é esse homem que está vivendo um momento em que o povo de Israel está se distanciando da sua confiança em Deus. A confiança em Deus estava como que menos importante do que a confiança no Egito. Eles confiavam nos cavalos do Egito. Eles confiavam na força bélica do Egito. E o capítulo 30 fala justamente sobre isso. Confiar
no Egito. Lembra daquele salmo? Uns confiam em cavalos, outros mas eu confiarei no nome do Senhor. Tudo a ver com esse texto de Isaías. Tudo a ver com esse contexto que muitas vezes nós temos. Quando eu ficar velho, como é que vai ficar a minha aposentadoria? Meus irmãos, a gente às vezes nem sabe se vai ficar velho. A gente nem sabe mais se vai se aposentar, né? Também tem esse risco. Mas a gente vai confiar no Senhor. Mas a gente tem que fazer isso, aquilo, para que a igreja cresça. A gente precisa confiar no Senhor, que faz a igreja crescer, que fortalece a igreja. E por isso Jesus disse: esperai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido. E sendo revestido pelo poder, sendo revestido pela graça, aí tudo muda na nossa vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Por exemplo, um jovem, 1555, um jovem chamado William Hunter, ele é preso. Por que foi preso? Na Inglaterra, de Maria Tudor, era como chamada também Maria Sanguinária. Ele disse: eu não concordo com essa ideia da transubstanciação. Eu não quero mais tomar a missa, fazer parte da missa e tomar a Eucaristia. Não quero. Pois o governo disse que ele tinha que ir para casa do pároco, fazer a confissão na igreja, tomar a ceia. E ele disse: eu não vou fazer isso. E, para não ficar mais longa a história, ele voltou para a casa dos pais, em outro lugar, e o dono, que era até uma pessoa que trabalhava com ele, disse: olha, eu não quero mais trabalhar com você, porque vai sobrar para mim. Você não quer participar, isso vai trazer dor de cabeça para mim, não. É como a gente às vezes diz: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E ele perdeu amigos, voltou para a casa do pai, foi hostilizado, mas permaneceu na sua fé. E no último momento foi convidado a abandonar todas essas ideias, toda a sua fé, a crença que precisava ler a palavra de Deus. Imagine a situação. Ele crendo que era necessário ler a palavra de Deus e tinha sede de ler a palavra de Deus, ele entra na igreja católica e ele encontra uma Bíblia. Ele começa a ler essa Bíblia. O padre viu. Ele ficou horrorizado. Chamou a atenção, brigou com ele, o repreendeu, disse: você não pode fazer isso, você não pode estar aí lendo. Mas eu estava só lendo, eu queria ler. Não pode. Nos últimos minutos da sua vida, ele ouviu a seguinte declaração: rejeite todo o seu pensamento, rejeite todas as suas ideias e essa postura que você tem tido, e você vai poder voltar para casa. A oração dos pais foi a seguinte: Deus, fortalece o nosso filho, para que ele permaneça firme, inabalável, e que ele suporte até o último instante, que tu permitas que ele sofra. Isso é a oração de um pai, de uma mãe, que entendeu a postura do verdadeiro cristianismo, da verdadeira mudança de vida. Pentecostes, os dias de hoje, países africanos, lugares mais distantes, asiáticos, eles sofrem também, os cristãos lá. Os cristãos padecem em todos os lugares, mas quando nós temos uma fé, quando nós somos diferentes do mundo, diferentes mesmo nos dias de Maria Sanguinária, diferente mesmo nos dias em que nós estamos distantes de Calvino ou distantes em cronologia do próprio Jesus. O que é que esse texto está me ensinando? Ele está ensinando para mim, independente de idade, independente de momentos em que estamos vivendo, que nós precisamos, primeiro, confiar no Senhor. Não na força. Lembram de Zacarias? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito do Senhor que se pregará em todos os lugares, até os confins da terra. É pelo Espírito do Senhor que nossa vida muda. É pelo poder do Espírito do Senhor que já habita em nós. Não precisamos de uma segunda bênção, de um segundo batismo. Precisamos sim de uma vida no Espírito, de estarmos envolvidos com o Espírito. E isso aconteceu. Eles ficaram ali 50 dias. Imagine, 50 dias em Jerusalém, onde judeus e romanos estão com sangue nos olhos, onde a população está desejosa de eliminar aqueles que já chamam de os do caminho, eliminar os seguidores de Jesus.
mas eles permanecem. Jesus disse: permaneça. É coragem, é disposição. E é coragem e disposição porque eles confiam em Jesus. Quem mandou ficar em Jerusalém? O Senhor. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro, e ele andou sobre as águas, é porque ele confiou em Jesus. Quando ele disse: que queres que eu te faça? Para um cego, o cego responde, e responde com coragem, com confiança: Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Isso é a confiança que Deus espera em cada um de nós, expressa na oração, expressa na atitude, expressa na postura. Não, eu não vou fugir de Jerusalém. Jesus disse que eu preciso estar aqui. Essa era a diferença. E essa diferença faz com que a gente possa lembrar das orientações do Senhor, que são tão certas para a igreja ter vida e a igreja crescer espiritualmente. Essa confiança não é dizer assim: tá, entrego tudo, desisto. Não, é uma rendição, é um entregar confiante, não é um abandono. Ah, seja o que Deus quiser. Não, eu confio que Ele vai enviar o Espírito. Eu confio que preciso do revestimento. Eu confio, confirmo e preciso descansar no Senhor. Só lembrando Oséias capítulo 14, do versículo 1 e o versículo 2, que em resumo diz logo no princípio: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Isaías estava dizendo essa mesma mensagem: converta-se. E quando a gente fala conversão hoje em dia, a gente pensa naquele estado de pecaminosidade, aquele estado espúrio. Mas pense: mas pastor, eu já sou crente. Sim, mas todo domingo a gente se reúne e tem um momento de confissão de pecados. E se temos momentos de confissão de pecados, nós estamos vivendo um momento de arrependimento. Ah, mas eu não tenho que ter 2, 3, 4 conversões. Sim, nesse sentido, não. Mas no sentido que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu te converteres, converterás os teus irmãos. No sentido de que a gente precisa de uma conversão da água para o vinho, de uma mudança diária, de uma conversão diária, aí a gente precisa. Alguns podem dizer: ah, isso é santificação. Sim. Ah, isso é confiança em Deus. Sim, é confiança em Deus. Essa conversão diária. Porque às vezes nós estamos sobre o risco de voltar ao século XIV. Voltar ao século XIV. Imagina a situação. Lutero não nasceu. John Hus está indo para a fogueira, 100 anos antes de Lutero. E nessa caminhada para a fogueira, ele diz: Deus leva você. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne. E esse cisne é Lutero. Esse desejo, essa expectativa, eram também 100 anos, e as pessoas dizendo: nós precisamos de mudança. A igreja precisa experimentar uma conversão. O meu coração: ah, mas eu já sou crente, pastor. Graças a Deus, você já é crente. Mas você pode imaginar que pode ser um crente melhor? Ou você já chegou no topo? Ou será que você já chegou num nível tão grande que você não vai nem morrer, você vai ser arrebatado? Você vai subir como Enoque. Enoque andava com Deus e foi trasladado. Será que a gente chegou nesse momento de graça e de misericórdia? Ou será que a nossa vida de confiança, de leitura da palavra, de oração, de demonstração de amor, de atitudes santas, de devoção piedosa, verdadeira e sincera, ainda não pode melhorar? Eu sei que eu continuo tentando melhorar. E eu vou morrer tentando ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que o dia de hoje. E daqui a um mês ser melhor do que ser em junho, melhor do que fui em maio. Porque se nós perdemos essa perspectiva, de fato voltamos ao século XIV, onde os cristãos estavam sendo mortos. Mas a questão ali não é só o cristão ser morto. A questão é que a igreja estava profundamente contaminada. Profundamente contaminada. E foi entrando tudo de uma forma assim, muito gradativa. Não foi entrando tudo de uma vez, não foi uma mudança rápida. Não. Foi deteriorando-se
gradativamente. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. Eu não quero que isso aconteça na minha igreja. Na minha igreja presbiteriana no Brasil inteiro, ou na minha igreja aqui em São Leopoldo, ou em qualquer outra igreja. Eu sei que a nossa confissão de fé, os nossos símbolos de fé, dizem, ora a igreja é mais pura, ora a igreja é menos pura. Mas eu quero preferir ficar no período de maior pureza. E para se ter maior pureza, tem que ter ouvidos para o texto de Isaías 30, versículo 15, que ele está convidando, convertei-vos. Convertei-vos, como disse Oséias, convertei-vos como está lá escrito em 2 Crônicas 20, versículo 2. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não sei de muita coisa, eu não sei teologia, eu não sei falar grego, aramaico, hebraico, eu não preciso saber de tudo isso, mas eu preciso botar os meus olhos em Cristo, olhar para Ele, pensar nele, ver o exemplo que Ele deixa para cada um de nós, fitar o Senhor Jesus, porque também é em Isaías que está escrito, olhai para mim e vivereis. E é isso que falta. Às vezes a gente olha muito para as pessoas, a gente olha muito para as circunstâncias, a gente olha muito para os problemas. John Owen disse assim, no seu livro Mortificação do Pecado, aquele que confia em sua própria força nunca experimentará o poder de Cristo. Aquele que confia no seu vigor, no que vai resolver, não experimentará o poder de Cristo. O poder que transforma, o poder que restaura, o poder que perdoa. É aquela expressão que as pessoas ficavam meio horrorizadas quando Jesus perdoava alguém e dizia, quem é este que até pecados pode perdoar? Senão só Deus pode perdoar. É isso que os pecadores não conseguem entender. É isso que os pecadores não conseguem perceber, porque estão confiantes nas suas atitudes, estão confiantes na sua postura, estão confiantes de que vão resolver todos os seus problemas. Não resolve. Um outro, Thomas Watson, disse, a autossuficiência é o ídolo secreto do coração. Deus só derrama força onde esse ídolo é destruído. A gente não precisa repetir episódio de chutar uma imagem. A gente precisa destruir o ídolo que está no nosso coração. E esse ídolo pode ser dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser o seu ego inflado, se achando o melhor de todos, o superior a todos. Não, são ídolos do coração que precisam ser destruídos. Por quê? Porque ele está dizendo aqui em Isaías 30, para aquele povo que estava autoconfiante, vocês precisam descer do seu pedestal. Vocês precisam confiar em Deus. O inimigo está vindo. Sim, o inimigo está vindo. Mas a sua confiança não pode ser em você, no seu aspecto, como se fosse mais santo do que os outros, mas de quebrantamento, como Pedro que pulou dentro d'água ao ver Jesus e reconhecer que era Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Esse Pedro, ele se mostrou fraco, ele se mostrou humilde, ele se mostrou arrependido. Meus queridos, é uma estatística que pelo menos jovens de 10 a 24 anos nos Estados Unidos tiraram a própria vida. Porcentagem? 62% num período de 10 anos, de 2000 a 2021. Sabe por quê? Porque eles estão confiantes que podem resolver todas as coisas. E sabe aquele momento que eles dizem assim, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir, eu não vou realizar tal e tal feito. E aí vem aquela tristeza, aquele sentimento de estou acabado. E aí que o inimigo entra e diz, não tem jeito não, desiste. Não é aqui no Rio Grande do Sul que o índice de suicídio é grande? Não é aqui entre algumas cidades que conhecemos que o índice de suicídio sobe alarmantemente? Por causa da autoconfiança. Perdeu a confiança em Deus, o desespero bate. Olha, nem Deus pode resolver os meus problemas. Nem Deus. Então o que é que adianta eu ficar vivo? A
perda da esperança em Deus conduz os jovens que hoje estão sobrecarregados, cheios de preocupações, tentando resolver a vida, não resolve. Há uma outra notícia de 2024 que diz que os jovens estão exaustos. Você já imaginou? Jovem cansado? Era para eu estar cansado. Não os jovens cansados, mas os jovens estão cansados. E esse cansaço é a tentativa ininterrupta de querer fazer as coisas e realizar as coisas que, não, eu tenho que fazer, se eu não... Calma, respira um pouco, confie em Deus. Se eu morrer, eu, Arnaldo Matias, morrer, vocês acham que vão festejar o Natal ou não vão festejar o Natal? Eu tenho certeza, quando chegar o Natal, vai ter um outro pastor aqui. Ou não vai? Não, vamos falar a verdade. Eu morro e a vida continua. Então a gente está se matando. Os jovens estão sobrecarregados, querendo resolver todos os problemas do mundo. E às vezes até resolver os seus problemas pessoais que não consegue, somente Deus consegue. Aí eles esquecem de Deus. Temos que pôr a nossa confiança em Deus. É isso que eu falei, não fiquem escandalizados, nem aterrorizados, não. Simonton, no leito de enfermidade, prestes a morrer, Simonton é do início do presbiterianismo. Ele disse, Deus levantará outros para fazer a obra dele, serão instrumentos de Deus e usarão os métodos deles. É a obra do Senhor. Às vezes a gente pensa, o que vai ser deste mundo se eu não existir? O que é isso? O que vai ser da igreja se eu não fizer? Não, calma. Minha família não vai viver sem mim. Vive. Meu filho, que vai ser dele? É porque tu não pode voltar da sepultura para ver como é que o filho está se virando. Mas às vezes a gente tem esse desejo de controle, e esse desejo de controle está matando a gente. Matando cristãos, matando jovens, matando as pessoas que querem controlar todas as coisas. Isso não funciona. Deus diz, converta-se, confia em mim, renda-se, deixe as coisas nas minhas mãos. E essa confiança, ela vem, como diz o texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. E o que é que pode fazer o homem? Porque o medo, porque o pavor, ele se deleitará em ti com alegria. E por que ele vai se deleitar em mim ou em você com alegria? Porque a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa conversão, a nossa mudança diária precisa existir e está nas mãos do Senhor. Há um outro texto, Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. O que é que diz o texto? Porque assim diz o Senhor o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes. Sossegardes, a gente lembra logo da história de Jesus dormindo no barco, e aí vem a tempestade, e os discípulos estão apavorados. E a gente vê que esse evento real, histórico, se transformou em poesia. E na poesia que cantamos dizemos, quem pode, príncipe do mal, as ondas, o vento, a tempestade, pode afundar o barco que carrega o Filho de Deus? Pode destruir um local em que Deus está presente? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos com Deus no nosso meio. E aí sim nós nos confortamos, deitamos em paz, dormimos, como o salmista diz, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é essa paz que a gente precisa? Não é isso que Sofonias está dizendo? E conservará em perfeita paz aquela cuja mente, cuja confiança, a gente precisa de mudança, de conversão? Sim. Não de conversão no sentido de aceitar Jesus Cristo como Salvador novamente, mas de ser aquele discípulo que está no barco, que precisa de uma mudança.
Pedro, Tiago, João no barquinho e os outros discípulos, o barco estava cheio nesse dia, então eles estão lá. E Jesus está dizendo, vocês precisam mudar. Vocês precisam converter a sua visão. Vocês precisam converter o pavor de vocês. As ondas, o vento, os principados e potestades não podem fazer afundar o barco que Cristo está presente. Meus queridos, Hermann Bavinck, ele tem uma citação, uma das suas dogmáticas, diz assim: a fé não é um salto no escuro, mas descansar na mão de Deus que governa todas as coisas. Israel está querendo resolver o problema do governo. Israel, os governantes, os reis, estão querendo resolver toda esta coisa. Mas é conversão e o sossego está a vossa salvação. Salvação de quê? De que Cristo salva? Ele salva um cego da cegueira? Salva. Ele salva um doente da enfermidade? Salva também. De um paralítico da sua paralisia? Ele salva. De uma pessoa que está possuída por uma legião de demônios, ele tem poder para salvar? Tem poder para salvar. Jesus pode salvar tudo em todas as circunstâncias. Quando ele diz, mulher, a tua fé te salvou, nos momentos de várias curas, como por exemplo, no momento em que ele curou a mulher com fluxo de sangue, ela tocou na orla das suas vestes. Ele cura da enfermidade. Mulher, pode ir embora, pode voltar para casa. Não faz mais nada de errado não, vai viver tua vida, vai em paz. A tua fé te salvou da enfermidade. Mas naquele momento, a fé daquela mulher também a salvou da morte eterna. Jesus também salva a nossa alma. E também salva a gente das circunstâncias. Volte a sua memória para Jesus no barco, no meio de uma tempestade. E os discípulos acordando Jesus. Qual é a palavra que eles usam? Senhor, salva-nos. Salva-nos de quê? Senhor, estás dormindo. Olha a situação. Deus salva a gente de situações e da pior de todas as situações. A situação de pecado. A situação de estar distante do Senhor. A conversão, neste caso, precisa ser uma conversão promovida pelo novo nascimento. Se não experimentamos o novo nascimento, a gente precisa experimentar o novo nascimento, o nascer do Espírito, o ser nova criatura, o ter uma mudança radical e transformadora. Deus pode fazer isso. Ah, mas meu filho, eu vou para o céu, meu filho, ora para o seu filho. É tudo pela graça, é tudo por misericórdia, é salvação por essas situações. A confiança em Deus é a essência da verdadeira salvação. O mesmo que disse isso é o mesmo que disse para o seminário lá onde Simonton estava estudando, Charles Hodge. Ele disse, a fé é o que salva. Simonton até queria ser missionário lá para os lados das Filipinas. Mas depois que ele ouviu Charles Hodge pregando no seu seminário, ele disse, houve um avivamento em mim. E sabe o que é um avivamento? É o fim da frieza espiritual. É o fim da mesmice. É o fim de querer viver. Não, está tudo bem. A gente já fez a nossa oração hoje. Eu posso passar a semana. No domingo que vem eu pego na Bíblia. Isso é frieza espiritual. Falta de amor, falta de misericórdia, falta de compaixão, falta de estender a mão ao que está caído da beira do caminho. Isso é frieza espiritual. E Deus está dizendo, muda, transforma, sai disso. E ele sai. Simonton sai dessa morbidade, dessa frieza, e ele muda. Muda. A gente sabe que a pandemia trouxe, em 2024, uma mudança na nossa vida. E olha, eu não estou falando de vacina, não. Eu estou falando que, com vacina ou sem vacina, se entra um bicho em tu, como é que você fica? Entra um vírus em você. Com vacina ou sem vacina, você agora já não é mais o mesmo. Você tem um companheiro correndo dentro de você. Tudo muda. Tudo muda na nossa vida. E os níveis de ansiedade, e os níveis de tentar resolver, os níveis de inquietação, de desconfiança e tentativas de controle só
aumentou, embora devesse diminuir. Porque o que é que a Covid mostra? Que não adianta você querer resolver o problema do mundo. Ah, mas foi a vacina, foi isso. Não, foi Deus. Foi Deus que cuidou, que tratou, que mudou a nossa vida. E que a gente precisa descansar e confiar no Senhor. Não fique com medo do ebola, não. Está na África, pode ser que apareça aqui. Confia no Senhor. E o mais, Ele fará. Também tem outras lutas. E a notícia, olha, eu nunca vi tanta notícia terrorista. Vem uma tempestade. Vai voltar tudo a ficar inundado. A água chegou aqui na igreja. E estão dizendo que vai acontecer de novo. O que estão querendo com a gente? O que estão querendo fazer na nossa mente? O ideal é que o governo desentupir os bueiros. O ideal é o governo trabalhar, não aterrorizar, não trazer medo à sociedade, mas dizer, já fizemos o dever de casa. Mas a nossa confiança não vai estar nisso, no dever de casa cumprido. A nossa esperança e o nosso sossego vai estar em Deus. E isso sim vai mudar o nosso estado espiritual. E para isso, o texto de Isaías mostra como Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Senhor, Senhor! Fique em silêncio e veja o grande livramento de Deus. Senhor, por que não resolves os problemas? Senhor, por que tu não fazes isso? Senhor, por que... Fique em silêncio e veja o poder de Deus. Paulo orou 3 vezes. Aí Deus disse, Paulo, 3 vezes? Minha graça te basta. Fique em silêncio, Paulo. É nessa hora que a gente cala. E a gente cala para poder ouvir melhor Deus. Lamentações 3, 26 a 28. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Lamentações, capítulo 3. Você vai encontrar essa expressão entre o versículo 26 a 28. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E em silêncio. É difícil a gente ficar calado. A gente pode dizer para Deus que está doendo. A gente pode dizer para Deus que está incomodado. Podemos. Mas há tempo de falar e há tempo de calar. Como Moisés clamando ao Senhor, Senhor, oh, lá vem os egípcios. Senhor, olha o povo. Senhor, Moisés, o que tu está fazendo, Moisés? Moisés, para de clamar. Para de orar. Para. Toca nas águas e diz ao povo que marche. Esse é o tempo e essa é a forma de ficar em silêncio, porque enquanto Moisés falava, ele não escutava a ordem de Deus. Enquanto Moisés gritava, ele não escutava e não olhava para o Senhor. Ele viu o exército se aproximando, ele viu o perigo chegando, mas ele não via a mão de Deus pronta. O que é que tu tens nas mãos, Moisés? Uma vara, é com isso que eu vou te tirar do Egito. Moisés, dize ao povo que marche. Para, fique em silêncio, Moisés. Já ouvi. Já vi. E não vamos esquecer a expressão bíblica, antes da vossa oração chegar nos vossos lábios, eu já ouvi, eu já atendi. Então, às vezes, a gente pensa que Deus vai ouvir porque a gente está clamando, a gente está gritando, a gente está incessantemente ali, insistentemente falando. Desculpem, Deus ouviu porque eu fui insistente. Não, Deus ouviu porque te ama. Deus ouviu porque é misericordioso. Não foi a sua insistência, foi a graça de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Fica calmo, relaxa, esquece. A alma precisa de silêncio. Essa frase é de Martin Lloyd Jones. A alma precisa de silêncio para ouvir a voz de Deus. O barulho apenas revela a nossa incredulidade. O que o reverendo doutor Martin Lloyd Jones está dizendo e querendo levar a sua congregação a crer é a descansar. Você já falou com Deus? Aguarda. Espera no Senhor e o mais Ele fará. Por isso que a gente precisa de uma conversão.
de uma mudança de postura, de uma mudança de atitude, Eu quero sugerir algumas mudanças de atitude. A gente tem muitos costumes, né? Você tem costume de sentar mais ou menos no mesmo lugar. Isso é normal, é tranquilo. Eu tenho o costume de sentar nas primeiras cadeiras. Sempre tem vaga na primeira fila da igreja, né? Sempre tem vaga. Mas você tem os seus costumes. E você, se não tem esse, precisa adquiri-lo. Dedicar. Comece devagar. 5 minutos de manhã, todos os dias. 5 minutos, entregando sua vida a Jesus. Entregando o seu trabalho, sua família, confessando os seus pecados. 5 minutos. Mas, pastor, 5 minutos é pouco. Meu filho, começa com 5. Depois você sobe para 10, 15, 20. Tudo vai se resolver. A questão não é o tempo, é a disciplina. Faça isso todos os dias. Às vezes a gente não consegue se alimentar sem antes fazer uma oração. É um costume saudável. Ah, mas isso é mecânico. Não. É um bom hábito. E quando as pessoas encontram bons hábitos, até dentro da igreja, diz: ah, estão fazendo isso porque são mecânicos, é automático. Não. São hábitos bons adquiridos. Vocês lembram quando vocês se ajoelharam na igreja? Olha, vocês lembram da época em que vocês chegavam na igreja e a primeira coisa que fazia não era dar bom dia, boa noite e abraçar os irmãos. A primeira coisa que você fazia era entrar na igreja, se ajoelhar e orar ao Senhor. Não é um bom hábito? Não tentam tirar esse hábito de você? Talvez até já tenham até tirado esse hábito de você. Mas todos os dias, 5 minutos de oração, entregando: Senhor, eu não tenho controle de nada. Tudo está nas tuas mãos. Isso vai tirar a ansiedade, vai aumentar a sua maturidade espiritual, vai inspirar outros que porventura estejam vendo. E também uma prática de confiança. Confiança é você parar e dizer: o que é que eu estou querendo controlar? Eu estou querendo controlar a vida dos outros? Eu estou querendo controlar as coisas que os outros falam? Eu estou querendo controlar o quê? Aí vai levar mais tempo. 30 dias. 30 dias escrevendo. Não posso controlar isso. Está nas mãos do Senhor. Não posso resolver isso. Não posso controlar. Eu preciso orar. Eu preciso entregar. Eu preciso transformar a minha mente. Porque, de fato, tem certas coisas que você quer controlar. Você já andou com um bom motorista de carona? Já? Quando você anda com um bom motorista de carona, o pé dele está o tempo todo assim, pisando no freio, acelerando, querendo controlar uma coisa que só está sobre o seu poder. É isso. Você não vai controlar os pedais do carro, porque você não está dirigindo esse carro. O governo está nas mãos do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o dono da nossa vida. A nossa vida já foi entregue. Entrega ao Senhor. Dedique um espaço de tempo ao silêncio. Ao silêncio. Separar 10 minutos por dia. Eu sei que isso vai ser, olha, por favor, fiquem calmos. 10 minutos sem celular. Comece. Desliga o celular quando for dormir. Olha que desafio. Vai almoçar, desliga o celular. 10 minutos de silêncio, sem campainha, sem nada, sem olhar o WhatsApp. Isso ajuda? Sim. Deus está no controle. Mas se alguém ligar, calma. Você retorna depois. Você vai ficar registrado lá. É uma coisa tão simples, mas que os jovens e os adolescentes ficam angustiados. Se você esquecer sua Bíblia no culto aqui hoje, não se preocupe, ela vai estar guardada. Não precisa procurar os presbíteros, os diáconos. Tu pode abrir a igreja, eu esqueci minha Bíblia lá dentro. Ela vai estar guardada. E se você esquecer o celular, tem diferença? Você também vai procurar os presbíteros, os diáconos. Olha, eu esqueci meu celular, mas tudo bem, domingo eu pego. A Bíblia você espera chegar o outro domingo para pegar a sua Bíblia. Mas o celular,
é o seu banco, é o seu computador, é a sua carteira, é o seu Pix, é tanta coisa. Você diz, eu não vivo mais sem celular, eu tenho que ter, pastor. Essa imagem não cai, não encaixa. Meus irmãos, o que a gente está querendo dizer é que você precisa ficar em silêncio. Ler um versículo e ler devagar, sem fast food. Mas ler devagar, meditar, pensar, se debruçar sobre ele. É isso que vai começar a lhe transformar. Vocês lembram quais são as 3 aplicações? Qual é a primeira? Eu estou achando que vocês... Eu vou pregar domingo de novo esse sermão. Está gravado, assista o YouTube. Mais 5 minutos de oração, bem cedinho. 10 minutos. Fazendo uma lista, entregando suas preocupações, deixando nas mãos do Senhor. Terceiro, silêncio. Silêncio. Eu tive uma ovelhinha muito querida. Eu fui na casa dela, toquei a campainha, toquei, e ela não foi atender. Eu disse, mas rapaz, o que será que houve? E ela mora sozinha. Fiquei preocupado. Liguei para a filha. Aí a filha, não sei. Aí foi na casa da mãe e descobrimos. Ela desligava a campainha, porque era a hora da oração. E toda vez que ela ia orar, alguém passava na rua e tocava a campainha. Ela disse, quer saber? Eu vou colocar o interruptor nessa campainha. E mandou um senhor colocar o interruptor. E quando ela ia orar, ela desligava. A gente precisa desse interruptor na nossa vida. Porque quando você for orar, o menino vai chorar, o marido vai chamar, a esposa vai pedir sua ajuda. Vai ter tantas interrupções que você vai ter que entrar no silêncio, entrar na quietude. Que Deus nos ajude. Porque esse texto, ele diz, e está o teu sossego, está a tua salvação, está a solução para a sua vida. Eu só fiquei triste com o finalzinho do versículo. O que é que diz o finalzinho do versículo 15? Mas tu não quiseste. Eu espero que você queira. Eu espero que você faça diferente do povo dos dias de Isaías. Eles não quiseram e foram todos levados ao cativeiro.